Fala pessoal, mais um dia, mais um vídeo, dando continuidade aí na saga da RTX 5060. Agora a gente está aqui no Cyberpunk, o benchmark oficial da Nvidia. Aqui é onde todas as tecnologias da placa funcionam extremamente bem, seja Ray Tracing, DLSS, Frame Generator, aqui funciona perfeitamente bem. E vamos ver aí o que a gente consegue extrair da placa jogando o Cyberpunk. Antemão, eu peço que você deixe o like aí para fortalecer o canal e vamos lá para os testes. Então vamos lá, pessoal. Já tô aqui no jogo. Vou começar em 1080p, DLSS em qualidade, Ray Tracing Ultra ligado. A densidade da população eu coloquei no baixo para não pesar para o meu processador e o resto tá tudo no Ultra aqui nas configurações gráficas. Essas opções estão desligadas porque isso aqui é questão de gosto pessoal, beleza? Então vamos lá. MSI na tela. Lembrando que eu tô perdendo aí alguns poucos FPS, cerca de 2, 3, 4 FPS por conta da gravação. Então, vamos lá. A gente tem ali, caiu um pouquinho que eu vi, abaixo de 60 FPS. 55. Eu tô andando aqui à noite, pra gente ver justamente os reflexos e as luzes. Então, com o DLSS em qualidade em 1080p, ele tá ali bem no limite, né, para fazer os 60 FPS. Vai cair bastante, provavelmente. Sem a gravação, ele tem uma margem um pouquinho maior. Mas vocês vão ver que daqui a pouco vem a cereja do bolo. A latência da NVIDIA tá ali em cima na tela. Tá cerca de 40 milissegundos. Mas aguardem que vocês vão ver a cereja do bolo já já. Porque PCista que é PCista, a primeira coisa que ele faz quando compra uma placa de vídeo é o quê? Jogar? Não, obviamente. Fazer overclock. Então, é isso. Não podia deixar de fazer overclock aqui na 5060. Mas por enquanto tá aí, tá tranquilo. Se não fosse a gravação, o FPS devia estar na casa aí dos 67, mais ou menos. Então, tá bem satisfatório aí, 1080p, com Ray Tracing ligado. A gente tem agora um consumo de 7.3 de VRAM e 600 megas da RAM do sistema. Então, a alocação tá bem tranquila ainda. O swap tá bem de boa. Não é motivo para o jogo crashar ou a placa derreter. Então vamos lá. Eu não sei onde é a área mais pesada aqui do Cyberpunk. Eu não jogo Cyberpunk, então tô dando um rolê aleatório aqui. Depois eu vou ver se eu caço confusão aqui com alguma gangue, alguma coisa assim, pra gente ver como fica o desempenho. Mas, no geral, tá ok, satisfatório. Considerando que eu tô com Ray Tracing ligado, né? Sem Ray Tracing, esse desempenho tende a ser melhor. Mas aqui também a gente tem todas as tecnologias da NVIDIA, então podemos tranquilamente fazer a geração de quadros aqui. Por mais que consuma mais VRAM, vai funcionar muito bem aqui também. Então, 1080p com DLSS em qualidade e Ray Tracing Ultra, tá aprovado, cara. Gostei bastante aí do resultado. Agora, com a geração de quadros ligada em 2x, o resto tá tudo da mesma forma, não alterei nada, 1080p, então apenas a geração de quadros ligada, MSI na tela. Agora a gente tem aí cerca de 110 FPS, 100 FPS. A sensação de fluidez é muito boa. A geração de quadros está funcionando muito bem na série 5000. Como eu falei no vídeo anterior, eu gostei mais da geração de quadros na série 5000 do que na série 4000. A sensação de fluidez aqui é muito bacana, cara. Muito boa mesmo, funciona muito bem. Na série 4000 e na AMD, eu acho que não funciona tão legal. Acho que deixa muito a desejar. Mas aqui tá funcionando muito bem. A gente tem cerca aí de 100 FPS. Poderia ter um pouquinho mais de FPS aí, se eu não estivesse gravando. Então eu perco alguns FPS. Mas tranquilo.
tranquilo. 1080p, com DLSS em qualidade, Ray Tracing no Ultra e geração de quadros. Eu recomendo jogar assim para quem tem um monitor 1440p. 1440p não, 1080p. Já tô até falando errado já tô acelerando o teste aqui para o 1440p. Então, para quem tem um monitor 1080p, eu acho que compensa jogar desse jeito. A latência está ali controlada, 48 milissegundos. É uma latência ok, não é das melhores, né? Poderia ser melhor, mas, dada a configuração gráfica e a gravação acontecendo ao mesmo tempo, tá bem tranquila aí a latência. Não tô sentindo delay nenhum nos comandos, né? Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar. Vamos ver se vai pegar aí na câmera. Espero que esteja pegando, que eu não estou vendo. Então, vou apertar. Vamos ver. Então, esse aí é o delay. Zero delay. Mesmo com 44 milissegundos ali. Não senti nenhum delay. Pra mim tá tranquilo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Se você acha que tá ruim, se você acha que tá aceitável. Para uma placa de R$ 2.200, que é a RTX 5060, eu tô achando um desempenho bem aceitável. Na minha opinião, valeu meus R$ 2.200. Mas e aí, o que você acha? Você acha que vale os R$ 2.200? Para mim, tá bem tranquilo. Ó, liguei aqui o RGB da minha moto. Funcionando bem de boa, sem quadros, sensação de fluidez bacana. Vocês não vão perceber a sensação de fluidez no vídeo, porque a minha gravação é em 60 fps e o YouTube também só renderiza os vídeos em 60 fps. Mas, no geral, tá bem tranquilo. 1080p, funcionando perfeitamente bem. Mas agora a gente tem a cereja do bolo. Por que não tentar um incremento de performance aí, né? Por que não tentar aquele overclockzinho básico? Então, vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho mais de desempenho aí da placa, fazendo o temido overclock. Vamos lá ver? Vamos ver se eu consigo? Vamos ver. Ó. Agora a placa tá em 2.900 MHz com 14.000 na memória, 14.500 na memória. E o FPS subiu ali para 110, 112. Eu vou até desligar que eu não vi se a gente ganhou FPS. Desliguei. Ó, a gente caiu para 108, 107, 105. Vou ligar novamente. A gente foi para 117, 119, 120. Então tá aí. Um overclockzinho funcionando tranquilo na placa. Entregando aí um golinho a mais de desempenho. Bem tranquilo. Sem problemas. Não vejo nenhum defeito na imagem da geração de quadros. Não vejo nenhum bug na imagem, nenhuma falha, nem nada. Tá funcionando bem tranquilo aqui pra mim. Agora com overclock. Eu vou manter esse overclock até o final do teste. Eu me enfiei aqui num beco. Boa. Aí, cara, 1080p, com Ray Tracing ligado, mais geração de quadros em 2x. Gostei. Achei que ficou bem bacana o resultado aí. E o overclockzinho foi a cereja do bolo aí, para entregar aí cerca de 10 FPS a mais. Você ganhar 10 FPS a mais apenas fazendo um overclock é interessante. 1440p, DLSS em qualidade, geração de quadros desligado, Ray Tracing Ultra e o jogo com a mesma configuração gráfica. Então, vamos lá ver. 45 FPS. Agora ficou bem pesado. A qualidade gráfica agora já melhorou bastante, mas agora tá bem mais pesado. Quando eu afasto a câmera assim, ó, fica mais pesado ainda. O campo de visão aumenta. Tá bem pesado.
se eu colocasse a geração de quadros aqui, eu ia ter uma sensação de fluidez muito boa. Ia aumentar meus FPS? Não, não ia aumentar meu FPS, mas ia me dar a sensação que o jogo estava rodando acima de 60 FPS. E o que importa nessa vida não é o que você é, mas sim o que os outros pensam que você é. Então é isso. Se parece 60 FPS, pra mim é 60 FPS. Não importa se não é. Pelo menos eu penso assim. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários. Você acha que para uma placa do nível da 5060, rodando Ray Tracing, 1440p, com o jogo todo no Ultra, com DLSS em qualidade, sem geração de quadros, fazendo 40 FPS, por uma placa de R$2.200 tá ruim? Bom, eu acho que não. Na minha opinião, tá bem aceitável. Continuando, pessoal. DLSS agora em balanceado. O resto tudo da mesma forma, 1440p. Não alterei nada. Então, vamos ver agora como tá aí. Agora a gente já tem cerca de 53, 54, 55. Já tá bem melhor. Tá bem mais tranquilo agora. Afastei a câmera. O FPS caiu. Mas eu já tô sentindo um pouco mais de fluidez do que com ele em qualidade. E a imagem tá muito boa ainda. A gente tem ali 1.3 GB alocado na RAM do sistema, mas a placa ainda não derreteu. A placa não foi de F ainda. Então, aparentemente tudo sob controle aí com a placa. Essa é a maneira que a placa tem que se comportar. É isso que eu espero da placa de vídeo e do Windows fazer esse controle da memória de vídeo, fazendo swap na memória RAM do sistema. A placa não pode morrer, né? Esse swap sempre acontece. Nem que seja um pouquinho, ele acontece. Mesmo com placas com mais VRAM, às vezes acontece de ter memória de vídeo alocado na RAM. Tem processos do Windows que rodam de fundo. Ó, aqui o FPS deu de querer morrer, mas a placa não morreu. O FPS só caiu. Provavelmente deu uma lagada na minha gravação. Mas, aí. Essa área aqui parece bem pesada. Ó, aqui agora, aqui ficou terrível. Provavelmente a minha gravação lagou. Então aqui agora ficou bem, bem ruim. A latência está em 50 milissegundos. Mas 1440p. Gravando, rodando Ray Tracing. Cara, impressionante o que eu tô conseguindo extrair aqui da placa. Eu tô gravando com o mesmo PC, jogando, rodando com Ray Tracing em 1440p, com DLSS balanceado. Se não fosse a gravação, o FPS ia estar um pouquinho mais alto. E aí, aprovado, não aprovado, o que vocês acham? Não tá legal? Essa visão aqui é bem bacana, pega a cidade bem ampla. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, agora com o DLSS em desempenho, o resto da mesma maneira ainda, 1440p. Vamos ver então como tá o FPS. Agora a gente já tem 60 FPS, 63, 65. Vou afastar a câmera. Então, 1440p, DLSS em desempenho. A gente já nota uma pequena perda de qualidade visual, mas nada significativo, bem aceitável. O FPS agora já está melhor, ela já está bem próxima ali dos 60. Então tá bem tranquilo aí nesse momento. Dá para jogar sem problema nenhum dessa forma também. E é a maneira que eu jogaria o Cyberpunk, nessa placa aqui em 1440p. Claro, eu ligaria também a geração de quadros. Se tem e funciona bem, não tem por que não utilizar. Então tá aí, bem tranquilo, fazendo aí 60 FPS. Ray Tracing ligado, gravação acontecendo.
Opa, vamos fazer o seguinte. Onde está essa trocação de tiro? Vou trocar um tiro aí. Vamos ver se eu descubro onde está. Será que é pra cá? Vamos ver, acho que não é pra cá, hein? Ih, já acabou a trocação de tiro? Não seja por isso. Não tem mais ninguém aqui? Não. A câmera de segurança começou a me atirar. Poxa. Que isso, hein? O arame farpado me derrubou. Grande cyberpunk. Poxa, eu queria que tivesse mais gente trocando tiro. Não tô encontrando mais ninguém aqui. Acho que eu não tô numa área legal pra trocar tiro. Poxa, queria trocar tiro aí. Só porque eu queria, não ter nenhuma gangue aí saindo na porrada. Ninguém trocando tiro. Mas aí pra gente ver o desempenho aí também caminhando. Bem de boa. Roubar o carrinho dessa moça aqui, beleza. Tá aí. Beleza, sem problemas nenhum pra trocar tiro. Não sinto delay nenhum trocando tiro. Vou dar um rolê de carro agora. Desempenho da RTX 5060. Aprovadíssimo aí no Cyberpunk. Que isso, cara? Que isso? Aí sim, agora sim. Bora, rapaziada, bora. Vem cá, volta aqui, cara. Pô, os caras foram embora. Cadê todo mundo? Pô, só porque eu desci, foi todo mundo embora. Só porque eu desci, foi todo mundo embora. É. O pessoal não quer me ajudar aí com o meu teste aí e a trocação de tiro. Então, vamos fazer o seguinte. Pra gente finalizar o teste aqui, que já deve estar longo pra caramba, vamos ligar a geração de quadros em 2x, manter tudo da mesma forma, vídeo, tudo da mesma forma, ligado, vamos ver aí o que acontece. Espero que não lague toda a minha gravação. MSI na tela, agora a gente tem 100 FPS, uma sensação de fluidez muito boa. Calma aí, meu parceiro. Agora sim. Eu chamei a treta, velho. Putz, agora vão me matar também. Não dá pra vir tanto, né? Calma aí. Então aí, ó. Dá pra trocar tiro tranquilo. Cara, consigo trocar tiro tranquilo. Vou morrer. Dá pra trocar tiro tranquilo, eu consigo fazer o tracking de um inimigo pro outro. Provavelmente aqui eu vou morrer, né? Não tem como sair vivo disso aqui. É, não para de chegar a viatura. Aqui eu vou de F, mas tá aí pra gente finalizar o teste aí. Com uma trocação de tiros intensa. E aqui eu fui de F. Beleza, pessoal? Esse aí foi o teste no Cyberpunk. Achei um resultado muito satisfatório aí pro que a placa se propõe a entregar por R$ 2.200. Deixe aí nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!